É um privilégio e uma grande responsabilidade, não é? Falar para pastor sempre é um desafio grande para a gente, não é? Eu sou do ramo, sei como é que é. Então a gente se sente assim bastante responsabilizado. Que Deus nos dê a graça para esta reflexão e Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra. Eu sou pastor em Presidente Prudente, já há 22 anos que pastoreio a igreja ali, Avivamento Bíblico, e estou exercendo o ministério há 32 anos, e juntamente com a minha esposa, Ana, temos 2 filhos, o Bruno e a Sara, tenho uma neta, e eu sou muito feliz, sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem me dado e tem feito em minha vida. Eu tenho sido grandemente abençoado pelo Senhor de tantas maneiras, e eu sou muito grato. Eu quero convidá-los então para a leitura da palavra. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém. A graça do Senhor esteja sobre nós. Você se lembra qual foi o sentimento quando você tomou consciência do seu chamado ministerial? Você se lembra o que você sentia naquele momento, naquela ocasião, quando você tomou consciência do seu chamado, do seu ministério? Quais eram os sonhos? Quais eram os sonhos? Jesus
estava fazendo algumas anunciações aqui, de que seria morto, seria abandonado, e os discípulos iriam se perder, iam se dispersar, principalmente Pedro. Jesus havia dito: Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar como trigo. E Pedro sabia bem o que era lançar o trigo para o alto. O vento soprava e o joio era levado pelo vento, e o trigo permanecia. Jesus estava dizendo: eu vou ser morto, vocês vão me abandonar, vocês vão se dispersar. Deixa eu perguntar a você, pastor, pastora, para onde você vai quando você se perde? Para onde você vai quando você se perde? Quando meus filhos eram crianças, eu me lembro, eu e minha esposa, nós íamos no shopping, ou quando íamos lá no centro de São Paulo, 25 de março, e a gente com medo das crianças se perderem, da gente mesmo se perder um do outro, então nós dizíamos assim: olha, se alguém se perder, a gente se encontra aqui. Estão olhando aqui, tem aqui esse lugar, esta placa, ó, esse número, a gente se encontra aqui neste lugar, ok? Se a gente se perder, então não fique correndo para lá e para cá, não fique andando, apenas venha para esse lugar e fique aqui. Aqui é o nosso ponto de encontro. Porque a gente se perde. A gente se perde. Você se perde, sim, você se perde de si mesmo. Em alguns pontos da nossa vida, a gente entra numa crise, inclusive de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Porque a depender das circunstâncias, a depender dos impactos, a gente perde a noção para onde estamos indo, perdemos o senso de direção, perdemos o senso da nossa própria identidade. Eu lido com pessoas diariamente, atendendo pessoas na clínica, e uma das frases que eu mais ouço é esta: eu estou com saudade de mim. Eu estou com saudade de mim. A gente se perde. A depender da experiência, a depender do tamanho do trauma, da traição, a depender do tamanho da perda, a gente se perde. Você se perde da família, você se perde do seu casamento, você se perde profissionalmente, você se perde dos seus sonhos, você se perde dos seus ideais, você perde a referência dos seus valores, você se perde. Muitas das pessoas que você talvez olhe e diga: como que este homem pode estar fazendo o que está fazendo? Como pode alguém que se diz homem de Deus, servo de Deus, pode chegar num ponto desse? Pode ter certeza que em algum ponto este homem, esta pessoa sobre quem você está se referindo, ela se perdeu. Um avião que no seu ponto inicial sai, ainda que poucos graus
da sua rota lá na frente, quando deveria estar chegando ao seu destino, ele estará totalmente fora da rota. E muitos se perdem e não percebem que se perderam. Começam bem, as intenções são boas. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, quando estava ainda no seminário. Meu Deus, quantos sonhos! Um idealismo assim tremendo, uma disposição de se doar, de se entregar, de ir para qualquer lugar do mundo, pela causa de Cristo, pelo amor ao Evangelho, uma disposição incrível para se doar, para se entregar, para servir, a qualquer custo, a qualquer preço, contanto que eu sirva. Mas você sabe, o tempo vai passando, coisas vão acontecendo, e não é difícil a gente se perder. Você perde os ideais, você não sabe muito bem o que fazer, você se perde da igreja, você é ferido, você se decepciona, você se frustra, você se perde espiritualmente, você vai abandonando algumas práticas, porque você vai ficando escolado, você está tão habituado, tão acostumado, você está tão treinado, e você é capaz sim de pregar, você é capaz de fazer o seu sermão, mas você não buscou a Deus, você não orou, você não se dedicou em oração ao Senhor, você não teve com Deus, você não esteve na presença consciente de Deus, você sabe, você está treinado, você faz isso assim, como se diz popularmente, não é, com os pés nas costas. Então a gente vai indo e nós vamos deixando algumas práticas. Aquilo que é a fonte da nossa comunhão, aquilo que é fonte da nossa força, aquilo que é fonte de toda capacitação para o serviço, para o ministério, a gente vai deixando, a gente vai abandonando, porque a gente está tão acostumado, vamos trocando prioridades, vamos abandonando valores, vamos adicionando coisas. Hoje a maioria de nós está na mídia, e você sabe que esse negócio de mídia, como é tão complicado, a gente tem que colocar bastante máscaras, maquiagem, a gente tem que sair bem na foto, a gente tem que impressionar, a gente tem que treinar, há uma preocupação com a performance, e a gente então vai se ocupando com tantas coisas que estão na superfície, mas que não se relacionam em nada com aquilo que é essencial, com aquilo que é profundo, com aquilo que é fundamental. A gente vai se perdendo. Quando Jesus começa a anunciar o que aconteceria aqui no texto que li para nós, ele anuncia, ele está dizendo aos discípulos assim: eu vou ficar sozinho, vocês vão me abandonar. Mas eles não imaginavam que isso iria de fato acontecer. Jesus está dizendo: vão me prender, eu vou ser açoitado, vou sofrer e vou morrer. Se pensarmos especialmente em Pedro, vamos ter de admitir que Pedro era um homem corajoso, gente. Pedro, e não só Pedro, mas os demais discípulos que foram chamados por Jesus, demonstraram extrema coragem. Porque imaginem, surge o jovem Jesus, um rabino marginal, que não está
naquela escola tradicional rabínica, ele surge e vai passando e dizendo: segue-me, segue-me. E vocês sabem, não foram todos, como o jovem rico, por exemplo, que foi chamado e ele simplesmente baixou a cabeça, deu as costas e foi embora, e não seguiu, e muitos outros que não seguiram. Mas esses homens, como Pedro, deixa tudo, larga as redes, larga uma carreira profissional, deixa tudo, deixa a família, e esses homens seguem a Jesus Cristo. Eles deixam tudo pela missão, seguem a Cristo. Muitos eventos, muitos acontecimentos, milagres maravilhosos. Em alguns momentos eles não aparecem, por exemplo, naquele momento quando Jesus está diante daquela mulher que fora trazida, que foi apanhada em flagrante adultério. Onde estariam os discípulos naquele momento? Não se sabe. Mas o fato é que esses homens demonstraram extrema coragem. Pedro havia participado com Jesus, vendo milagres. Durante a manifestação do reino de Deus, ele deixa tudo e corajosamente segue a Jesus. E Jesus disse: eu vou ser preso, vou ser morto, vocês vão me abandonar. E o Pedro diz: jamais, jamais eu faria isso. Eu não vou te deixar, jamais, ainda que seja necessário morrer, eu não te deixo. E Jesus está dizendo: você vai me negar por 3 vezes. E Jesus então vai para o Getsêmani. E vocês sabem, na Páscoa era momento de relembrar a saída do povo de Israel do Egito. Eles ficavam relembrando, contando a história, relembrando, renovando a fé, a esperança, se reanimando. Mas Jesus ia para a cruz, Jesus ia morrer, e ele então convida os discípulos para o Getsêmani com ele para orar. Era uma ideia assim de continuidade àquele momento da instituição da ceia, naquela transposição da Páscoa para a ceia instituída. Ele agora chama os seus para o Getsêmani, para continuar aquela ambiência, aquele clima que ele está com os discípulos, um momento de agora muita angústia. Ele está angustiado até a morte, e ele diz para eles: fiquem aqui comigo, vigiem, orem comigo. Ele compartilha, ele abre o coração com seus amigos, com seus discípulos, dizendo: eu estou angustiado até a morte. Mas aqueles que fizeram a promessa, aqueles que prometeram lealdade, fidelidade até a morte, estão dormindo. Estão dormindo. Nem por 1 hora vocês são capazes de vigiar comigo. Jesus está angustiado. Ele está em oração, no desejo de que ele não precise beber aquele cálice. E aqueles que disseram que morreriam com ele, que não o abandonariam, não conseguiram ficar acordado. O traidor tinha acabado de vender Jesus por um valor menor do que o valor de um escravo. Ele está orando e chegam os soldados e ele diz: os pecadores estão vindo lhe prender. Os pecadores estão vindo lhe prender. Pedro pega a espada e eu não acredito que ele tenha pretendido acertar a orelha. Acho que ele não era tão bom assim na mira. Ele quis acertar a cabeça mesmo, o pescoço, e o soldado deve ter feito assim, ele, não é, expressando ali
coragem, não é valentia. Mas o Senhor Jesus é tirado de Pedro. Jesus é tirado de Pedro. Jesus é arrancado pelos soldados. E eu fico pensando, preste atenção, querido pastor, pastora, porque em muitos momentos da nossa caminhada, da nossa trajetória com Jesus, arrancam os nossos sonhos. Arrancam os nossos sonhos. Arrancam os nossos ideais. A própria vida faz isso. Nós somos surpreendidos por situações que arrancam os nossos sonhos, os nossos ideais, tudo aquilo que estamos pensando e sonhando, querendo, desejando há tanto tempo, e de repente alguma coisa acontece que que os nossos sonhos são arrancados de nós. Assim como o Senhor é arrancado de Pedro. Nesse momento, todos os discípulos o abandonam, fogem. Pedro havia prometido que morreria por Jesus. Ele havia reafirmado a sua conversão, seu zelo pelo Messias, pelo reino. Mas quando Jesus é preso, eles fazem tudo o que um discípulo não poderia ter feito. Quando um líder religioso, como que um revolucionário da época, em sendo preso, seus liderados se dispersavam, a fraqueza desse líder era exposta. Porque se nem os seus discípulos ficam com ele, quando ele foi preso, qual o valor desse mestre? Qual o valor desse rabino para o discípulo? Eles fogem, se escondem, quando Jesus é tirado de Pedro. Porque Pedro, a princípio, ele não sente que ele o abandona. A princípio, ele não sente que ele está abandonando o Cristo, mas ele está sendo abandonado. Porque pensem comigo, Pedro, quando largou tudo para seguir a Cristo, Pedro, quando saiu de casa, quando ele deixou suas redes, quando ele deixou sua carreira profissional, quando ele deixou a sua casa, a sua família, ele não saiu de casa para ver o seu mestre sendo morto, sendo preso. Ele saiu de casa para ver o Cristo reinar. Ele saiu de casa e ele está seguindo o Messias. Ele está seguindo alguém que vai reinar, que vai estabelecer o reino dele, de justiça. Não um reino onde alguém que só fez o bem, salvou, curou, libertou, está sendo agora preso e julgado. Todas as convicções de Pedro são colocadas à prova quando ele se sente sozinho. As nossas convicções são colocadas à prova. As nossas convicções são colocadas à prova. Quando você sente segurança em alguém, quando aquilo que ou naquilo que você coloca a sua segurança é tirado de você. Porque você sabe do que eu estou falando. Há algumas coisas na sua vida, na sua caminhada, que você coloca a sua segurança nisso. Você se apoia nisso, você aposta nisso. Pode ser alguém, pode ser um recurso, pode ser um projeto, pode ser um título acadêmico, pode ser uma família, pode ser aquele membro que é o seu amigo chegado, que é aquele que banca, que sustenta, que é aquele que traz recursos para a igreja. Há muitas coisas sobre as quais nós nos apoiamos ao longo da caminhada. Pessoas, amigos, líderes, instituições. A gente se sente seguro,
A gente está assim tão certo disso, a gente está convicto disso, mas em algum momento estas nossas convicções são colocadas à prova. Sabe quando você fica sem chão? Sabe quando aquilo que você diz, meu Deus, eu estou sem chão? As suas convicções são colocadas na mesa. Porque você sabe, a gente canta certas coisas, a gente faz declarações de fé incríveis, a nossa ortodoxia, os nossos credos, e tudo isso é tão lindo e maravilhoso. Mas no chão da vida, quando a coisa acontece, essas convicções todas são colocadas à prova. Na praxis, a praxis teológica, tudo isso agora está sendo colocado à prova. Quando aquilo que te dá segurança é tirado de você, você se sente sozinho. Alguns de vocês aqui sabem bem o que eu estou falando. Você se sente sozinho. Jesus é arrancado de Pedro. Você vai perceber o que esses homens pensavam naquela conversa dos discípulos a caminho de Emaús. Ali você percebe a perspectiva que eles tinham do Messias. O que é que eles tinham em mente? O que é que eles estavam esperando? E agora isso é tirado do Pedro. As suas convicções são colocadas à prova. E em alguns momentos as nossas convicções somem. Deixa eu perguntar para você, pastor, o que foi tirado de você? O que foi tirado de você? Sabe quando você vive um momento na sua vida que você diz assim, será que valeu a pena eu ter deixado tudo, eu ter abandonado tudo? Será que valeu a pena eu ter abandonado minha carreira profissional que era promissora? Será que valeu a pena eu ter me desgastado? Eu me entreguei, eu me deixei, eu me abandonei no ministério, eu me larguei, eu entrei de corpo e alma, eu mergulhei de cabeça nisso, e agora depois de 20, 30, 40 anos, como estou? A gente ouve expressões e você puxa o fio da frustração em alguns. Outro dia ouvindo alguém dizendo, né? Eu antes vivia pela fé, agora eu deixei de ser besta. Percebe o fiozinho? Percebe o fiozinho de frustração? Quando as convicções são postas à prova, e você vai remodelando conceitos, valores, e você vai assumindo outras posturas, outras crenças, você começa a questionar. Em alguns momentos, o ministério é arrancado de alguns, arrancam a nossa família, talvez arrancam a sua esposa, seu filho, a vida. E você diz, arrancaram meus sonhos, arrancaram meu futuro, arrancaram, minaram o meu potencial, mataram a minha oportunidade de vida. Pedro tinha uma linguagem, aquilo que os sociólogos chamam de gramática, não é? Havia um vocabulário, uma gramática, que é o nosso crentez, não é? E o Pedro tinha esse sotaque, esse vocabulário que era notório, o jeito de quem andava com o Messias.
Hoje muitos estão assumindo, né, o jeito evangélico de ser. É uma subcultura gospel, né, religiosa. Tem uma linguagem, tem uma gramática, e é fácil assumir esses vocabulários, né? Jesus havia dito: você vai me negar, Pedro. E isso acontece ainda hoje. Pedro se sente sozinho, suas convicções ficam abaladas. Não tinha mais certeza daquilo quando decidiu seguir o Messias, no início da sua caminhada, do seu chamado, do início da missão, quando ele largou tudo, quando ele decidiu seguir, acompanhar o Mestre Jesus. Ele está a serviço da missão, mas quando alguém chega e diz: tu és um dos dele, não. Eu te vi com ele, não sei nem quem é. Você conhece aquele homem? Não, eu não sei quem é aquele homem. E a Bíblia diz que Jesus então passa, o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. E ali é uma cena tão linda, tão interessante. Pedro sai e chora amargamente. Pedro estava vendo a missão acabar, mas quando Jesus olha para ele, ele pensa nesse choro, o que está implícito neste choro: eu sou uma farsa, eu traí Jesus, eu deixei família, eu andei com ele, eu fui sustentado junto no ministério com ele. As mulheres que sustentavam esse ministério, eu andei com ele. Eu vi ele operar milagres, eu vi ele libertar pessoas dos demônios. Eu andei por sobre as águas, e agora eu estou dizendo que eu não o conheço. Pedro está chorando, ele está se dando conta de que ele não é aquela imagem narcísica que ele tinha. Esta imagem de si, esta imagem equivocada que ele tinha de si, ele agora cai em si, ele está tomando consciência, ele está tendo o seu insight. Ele está se dando conta de quem de fato ele é. Porque às vezes a gente ama a imagem que a gente tem da gente. A gente ama a máscara que a gente coloca. A gente ama quem a gente pensa que a gente é. Pensamos que somos fiéis, ainda que todos te deixam, eu não vou deixar. Mas chega a hora e a gente se frustra, a gente nega. Chega a hora que essa imagem que temos de nós mesmos precisa ser desconstruída. Precisa ser desconstruída. Pedro está frustrado, ele está decepcionado, ele perdeu o Messias, ele perdeu a imagem que ele tinha de si mesmo. Mas Jesus vai buscá-lo. Jesus é crucificado, Pedro se sente perdido. Quando Jesus foi tirado dele, ele se sentiu sozinho, mas agora Cristo está crucificado, mas Pedro se sente só e perdido. Pense comigo, para onde Pedro vai? Vai voltar para a família? Vai dizer o quê? Aquele a quem segui, aquele por quem eu deixei tudo e me aventurei para segui-lo, foi crucificado, está morto. Aquele que eu vi multiplicar pães, curar enfermos, está morto. O que eu vou dizer para a família? Vocês se lembram de Elias? Elias, profeta, incrível, corajoso, está lá no Carmelo,
manifestação poderosa de Deus, corajosamente, mata os profetas de Baal, uma experiência incrível, poderosa. Mas daí a pouco está o Elias fugindo de uma mulher, fugindo por causa de uma ameaça. Tira minha vida, Senhor, para mim já deu, chega, já deu, não quero mais, tira minha vida. Aquele que era tão poderoso, corajoso, percebe que há momentos assim, momentos inclusive apoteóticos, porque é um momento pós uma grande vitória, um grande triunfo. Mas o mesmo Elias triunfante agora está num vale, ele agora está no deserto de alma, se sentindo sozinho, não tem ninguém, só eu, perdido. Para onde você vai quando você se perde, pastor? Quando tudo dá errado, você vai para onde? Muitos vão para a cama, muitos não querem contato com ninguém, muitos desligam o celular, não quero ouvir som de celular, não estou para ninguém, não converso com ninguém, me fecho em mim mesmo, me fecho num quarto, me tranco, não quero falar sobre, não confio em ninguém. Não existem mais homens de Deus, não existem mais pessoas com quem posso contar, posso confidenciar, posso abrir o coração, posso falar de mim. Para onde você vai quando você se perde, quando você tem essa sensação horrível de que você fracassou, de que deu tudo errado, de que o seu projeto, você começa a duvidar até mesmo do seu chamado, do seu ministério, você começa a questionar tudo e a todos. Para onde você vai? O Pedro vai para o lugar onde tudo começou. E é para lá que Jesus vai. Inclusive o anjo diz às mulheres, quando vão ao sepulcro, diga aos discípulos e a Pedro, diga aos discípulos e a Pedro, que eu vou encontrá-los na Galileia. Que lugar é esse? É o lugar do reencontro. É o lugar onde tudo começou, foi lá. É interessante que quando a gente lê esses dois eventos, da pesca maravilhosa, no começo e no fim, parece que são os mesmos eventos, são tão parecidos, porque Jesus sabe dessa nossa mania de querer voltar. Ele sabe. O povo de Israel, quando estava no deserto, para onde eles queriam? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar de onde saímos. Onde foi que você encontrou Jesus pela primeira vez? Onde foi? Que locus é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que experiência é essa? Esse lugar do reencontro. Onde foi que Jesus encontrou você? Com que coração? Com que disposição? Com que abertura? Você se lembra do começo? A abertura do seu coração, o que você hoje chama de ingenuidade.
Você diz: eu era um ingênuo. Eu era um ingênuo. Pois é nesse lugar que Jesus vai se encontrar com você. É o lugar da simplicidade, é o lugar da quebradura, é o lugar do quebrantamento, é o lugar da abertura do coração. É esse lugar, é que a gente vai se perdendo. Onde foi que Jesus o encontrou pela primeira vez? Quando você tomou consciência do seu chamado. Talvez você estivesse de joelhos dobrados, talvez você estivesse jovenzinho, um rapaz, num congresso, na igreja, num evento, e ali você sentiu o coração queimar, coração pegar fogo. Você recebeu a palavra de Deus e você respondeu à voz de Deus com abertura de coração. Mas o tempo vai passando e parece que o nosso conceito de Deus morre. Para não dizer para vocês que em alguns momentos parece que Deus morre para nós. Parece que Deus morre. É para esse lugar que a gente volta quando tudo dá errado, quando não estávamos nesse estado que estamos hoje, de enrijecimento, de petrificação, de cristalização da alma, porque a gente vai perdendo a alma, vai perdendo a sensibilidade, quando tudo o que você sabia sobre Deus morreu. Eu vivi essa experiência, sabe? Quando num momento muito forte do meu ministério, que eu estava vendo conversões de vidas, a igreja bombando, gente para todo lado, e pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, e acontecendo assim, o ministério estava numa fluidez. Sabe quando a coisa está acontecendo, que nem você sabe explicar por que está acontecendo tudo aquilo? Foi nesse momento. Enquanto isso, a minha filha de 5 para 6 anos de idade, no condomínio onde eu morava, estava sendo abusada por um sujeito. E eu, mergulhado na obra, mergulhado no ministério, vivendo o que eu chamaria da melhor fase do meu ministério, e me deparo com essa dor, que não tem como nominá-la. E eu que tinha como máxima aqui dentro assim: cuide das coisas de Deus e Ele cuida das suas. Essa era a minha máxima, essa era a minha frase preferida, sim. Cuide das coisas de Deus, enquanto Ele cuida das suas. E eu disse: Deus, eu estava cuidando das suas coisas. Onde estava o Senhor? O que o Senhor estava fazendo? Olha aí, as minhas convicções sendo colocadas na mesa, as minhas convicções sendo colocadas à prova. Sabe quando os seus conceitos de Deus são todos colocados no chão? E a gente então volta para esse lugar onde tudo começou. Jesus sabe para onde você vai. Ele sabe onde está a sua Galileia, e Ele te encontra na sua Galileia. Vocês vão se dispersar, vocês vão se perder, mas eu sei onde encontrá-los. Porque a gente sempre volta
para esse locus que está registrado aqui. Há um registro afetivo, emocional, há uma memória, e você volta para esse lugar que você sabe que é real, que é vivo, que é verdadeiro, que é o lugar da sua experiência íntima, a sua experiência intensa, forte com Deus, que vai além, que transcende, que não é uma experiência apenas de um credo, não é uma coisa cartesiana, não é aqui um conjunto de frases de efeito, que não é aqui alguma coisa assim sistematizada, não, é alguma coisa aqui de dentro, é visceral, é interior. Você está atravessado na sua subjetividade por esta experiência com Deus, e você sabe, porque sabe que existe esse lugar do reencontro, este lugar da intimidade, este lugar do tete a tete, este lugar da comunhão, este lugar que não é um lugar frio, que não é um lugar seco, que não é um lugar árido, é um lugar da experiência, é o lugar da experiência, desse envolvimento de alma, de afeto, é passional, é aqui dentro. Eu vou encontrar vocês. Jesus sabe onde te encontrar. E Ele aparece pela manhã, à margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades, ou o lago. Ele aparece. Eles dizem, Pedro diz, eu vou pescar. Os outros dizem, eu vou também. E lá está Jesus na praia de novo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Jesus sabe onde eles estão, Jesus sabe onde você está, em que ponto da vida você está. Ele sabe em que momento da vida você está, porque você pode estar aqui, mas estar perdido, porque todas as convicções estão abaladas, estão abaladas, estão estremecidas, e você então é chamado a voltar para esse lugar, sabendo que você nunca mais estará sozinho, porque eis que Ele nos prometeu. Ele disse, eu vou, mas eu vou derramar o meu Espírito, Ele virá e Ele fará morada em vocês. Vocês não estarão órfãos, eu estarei com vocês até a consumação da história. Eu estarei com vocês. Nunca mais você vai se sentir sozinho, porque Ele está em você. O Espírito Santo faz real esta presença em nós. Jesus sabe onde te encontrar. Se você está na noite da traição, se você está se sentindo perdido, se você largou mão de tudo, você voltou para a sua Galileia ao amanhecer, e está amanhecendo. Jesus está em nossa praia, Jesus está aqui em nossa Galileia, Jesus está aqui para esse reencontro. Suas convicções foram abaladas. Jesus como que morreu para você nas suas velhas convicções. Quando alguma coisa aconteceu, quando aquela pessoa morreu, quando você perdeu aquele discípulo que você investiu, que você disse, isso aqui vai ser meu filho. Você se doou, dedicou tempo, conhecimento, ensinou, comeu com ele. Tempo passou, ele cresceu, foi embora e não te falou nem tchau. E ainda carregou um bocado de gente.
E você começou a se questionar: será que vale a pena tanto sacrifício? Tanto sacrifício, me doando, me entregando. Que decepção, o dia que você perdeu aquela pessoa tão querida, tão amada. Que decepção, que frustração. A gente se frustra com a instituição, com a organização, ainda que a gente tente, né? Oh, irmão, você precisa entender que existe o organismo, a organização. Essa escola toda eu já fiz. Vocês já sabem desse discurso. E a gente tem que separar organismo de organização. Olha, mas você sabe que as coisas se misturam. As coisas se confundem. E você vive experiências tão tristes, experiências que são como cortes na sua vida, que são como rupturas, que doem, tiram a igreja de você. Sabe quando a igreja não parece para você que é a igreja de Jesus? Você fala: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Nem parece que é a igreja de Cristo. Nem parece que é a igreja. Sabe quando você se frustra tanto que você diz: mas o que eu leio, o que eu enxergo como igreja, a noiva de Jesus, e olho para a realidade da igreja, meu Deus, é esse o tempo, é essa a experiência que o Pedro vive, que a gente vive. O pastor é ferido e as ovelhas se dispersam. Jesus morreu no coração de tanta gente nessa pandemia, meus irmãos. Jesus morreu no coração de tanta gente nessa pandemia. Eu mesmo, na minha igreja, sepultei várias pessoas, inclusive a primeira pessoa que morreu na pandemia, que morreu com a Covid, em Presidente Prudente, era membro da minha igreja. 44 anos. Primeira pessoa da cidade foi da minha igreja. Perdemos pastores, jovens. Quantas famílias, meu Deus, para consolar famílias e famílias e famílias e famílias, quanta dor. E para algumas delas, essas pessoas perderam suas convicções. Mas quando a gente se encontra e se reencontra com Jesus em nossa Galileia, meus irmãos, a gente pode dizer: Deus, eu agora sei a ambiguidade que eu sou, ser humano ambíguo. Você me ama, Pedro, você me ama. Ou seja, Pedro, você gosta muito de mim. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um carinho pelo Senhor. Pedro, você gosta muito de mim, mais do que os outros. O Senhor sabe que eu tenho um carinho pelo Senhor. Eu gosto. Pedro, você tem um carinho por mim? Ah, Senhor, o Senhor sabe. Eu agora sei quem eu sou, porque ninguém pode disponibilizar-se sem primeiro dispor-se de si. Ninguém pode disponibilizar-se sem antes dispor-se de si. Você se apropriar de si, você saber quem de fato você é, porque quem somos, só somos em Cristo. E é com essa consciência que Jesus nos devolve para a missão e diz: agora podem ir, pode ir, Pedro, vai, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu te amo, eu não vou fazer muitas promessas não, porque
essas promessas acabam não se sustentando, e muitas delas acabam caindo, mas eu estou aqui, eu me disponho, na consciência da graça, na consciência do amor do Senhor, eu me disponho. Então vá, porque sempre que o Senhor se encontra conosco, Ele nos devolve revigorados para a missão. Ele nos devolve para a caminhada, para a missão, revigorados, renovados, agora, fortalecidos nele, tomados da consciência de quem somos de verdade, nele, sabendo do amor dele, sabendo que nós somos amados do Pai, amados do Pai. Não importa o que vai acontecer, se vão nos rejeitar, se vão nos criticar, se vão nos desprezar, se vão nos crucificar, não importa nada. Nós temos aqui uma voz o tempo todo dizendo: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é meu filho querido, você é filho amado. No dia que esquecerem a data do seu aniversário, o dia que não te derem nenhuma camisa de presente, o dia que não se lembrarem de você, o dia que o sujeito foi lá embora e não falou nem tchau para você, o dia da sua angústia, o dia da sua decepção, da sua frustração, saiba que o amor de Deus, o cuidado de Deus com você não se baseia no seu desempenho. Não, você não precisa fazer da sua plataforma ministerial um lugar para você se afirmar como sujeito bem-sucedido, como cara, como o grande homem. Não, você só precisa ter consciência de que você é filho amado de Deus. Não faça do ministério plataforma de sucesso. O seu sucesso já está garantido na cruz e na ressurreição de Jesus. Você é filho amado de Deus, essa é a sua identidade, essa é a sua imagem. Você é querido, amado de Deus. Ele te reencontra nesta manhã na sua Galileia e diz para você: a base de tudo é o amor. Se eu te amo e você me ama, então vá, cumpra a missão, porque você é meu filho amado, você é querido do Pai. Nós estamos num lugar do reencontro. Deus nos trouxe aqui hoje para a gente viver esse reencontro com Ele. Você sair desse lugar, desse locus de decepção, de frustração, de desalento. Não, você não está, pastor, parece que a gente está desviado. Não, você é pastor, estou pregando para pastor. Mas é que o tempo vai passando e a gente vai se profissionalizando tanto, não é? Que às vezes a gente nem se percebe, a gente não se dá conta de que de repente a gente se perde. E é preciso voltar para esse reencontro, para a gente reafirmar o quanto amamos. A nossa relação é visceral, é uma relação de entranhas, é de coração para coração. Eu te amo, Jesus, eu continuo te amando, eu te amo. O Senhor sabe, a gente é ambíguo mesmo, a gente vive essa ambiguidade louca, mas com a graça do Senhor a gente vai caminhando, até que o Senhor nos chame para a sua glória. Combateremos o bom combate, terminaremos a carreira e vamos guardar a nossa fé. Fique em pé na presença de Jesus. Eu quero cantar com você uma canção e eu quero orar por você. Nós estamos
em nossa Galileia hoje aqui. Nós estamos nesse encontro, é a nossa praia. Aqui é a nossa praia. Ah, Senhor. Quão formoso és, cante, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche, tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua. Oh, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu quero convidar você que deseja viver uma experiência de reencontro, sim, com esse primeiro amor, com essa paixão lá do começo do seu chamado, do seu ministério. E você diz: eu venho de longa data, eu venho de alguns anos, e a gente vai se perdendo naquilo que é essencial. E eu quero hoje reafirmar valores. Eu quero reafirmar hoje a minha atitude de lealdade. Eu quero reafirmar a minha caminhada ministerial com o meu Jesus. Eu quero voltar a ouvir esta voz aqui dentro: eu te amo, você me ama, eu te amo, eu continuo junto, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu sempre estive. Se você quiser, pastor querido, pastora, pode sair do seu lugar, vem aqui. Eu quero ter a alegria, o privilégio de orar com você e por você. Enquanto a gente canta, você pode vir. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és. Eu já estou aqui, eu sou o primeiro a estar aqui à frente, porque eu quero viver esse reencontro. Eu estou junto com os meus irmãos, junto com os discípulos de Jesus. E eu sou o primeiro a dizer: Jesus, o Senhor veio, o Senhor está nessa praia, o Senhor está nesta praia. Maravilhoso, maravilhoso é. Tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pai querido, eu me junto aos meus irmãos e irmãs. Aleluia! Nós que recebemos um chamado do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor sabe
que nós o amamos, mas ao longo da caminhada nos sentimos sozinhos, nos sentimos perdidos, Senhor. Ah, Pai, mas é coisa nossa, não é sua, não. Nós sabemos da tua fidelidade, nós sabemos do teu amor, nós sabemos do teu caráter, nós sabemos da tua sabedoria, nós sabemos da tua soberania, nós sabemos da tua graça, nós sabemos da tua misericórdia, nós sabemos da tua bondade, nós sabemos da tua fidelidade, porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. É sobre nós, Senhor, é sobre nós nesta manhã. Nós voltamos, Senhor, para este ponto de encontro. Nós voltamos, Pai, para os joelhos dobrados. Nós voltamos para o coração quebrado. Nós voltamos para o lugar do arrependimento. Nós voltamos para o lugar, Senhor, o lugar, Senhor, da paixão renovada, o lugar do sonho, o lugar do ideal, o lugar do chamado. Nós reafirmamos que nós estamos contigo. Nós estamos contigo, Senhor. Agora, Senhor, agora com o teu Espírito habitando em nós, agora com o teu Espírito em nós, nós somos capazes de caminhar, nós somos capazes, apesar de nós, nós te amamos, nós gostamos muito do Senhor, nós confiamos, ah, Senhor, nós te abraçamos. Tem pão, tem peixe, tem pão e tem peixe para nós. O Senhor preparou os pães, o Senhor preparou os pães para nós. Mas tão e tão, oh Deus, Senhor, eu estendo minhas mãos sobre os meus irmãos e irmãs, eu estendo minhas mãos sobre os teus discípulos, Senhor, por este reencontro da intimidade, da renovação, Senhor, por este reencontro de alma, este reencontro de corações, eu levanto minhas mãos pelos teus filhos, que o teu amor se derrame, que eles se sintam abraçados, se sintam queridos, se sintam amados, se sintam renovados, Senhor, para a caminhada, para a jornada, Pai. Nós os abençoamos de tua parte, nós os abençoamos para uma caminhada, Senhor, vigorosa, uma caminhada de fé, uma caminhada de milagres, uma caminhada de alegria, uma caminhada de multiplicação de vidas, uma caminhada, Senhor, de vitória, de triunfo, uma caminhada, Senhor, corajosa, ousada, intrépida. Ó Senhor, que a tua graça, Senhor, seja abundante, que se sintam abraçados por este amor. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Maravilhoso é estar. Pode voltar para o seu lugar, querido. Oh, aleluia.